Fala galera do nono ano, aqui quem fala é o professor Hélio de Geografia e estamos iniciando a nossa aula de número 4. E hoje falaremos da bipolaridade dividida nas nações, né? Lembrando que a gente está falando de um contexto de Guerra Fria, né? Do mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, né? Hoje a gente vai falar de como essa bipolaridade dividiu realmente fisicamente, né, alguns países, como é o caso da Alemanha, né, após a Segunda Guerra Mundial. E vamos abordar também um pouco como se deu a crise do bloco soviético, levando ao seu fim em 1991. Né? Então, pós Segunda Guerra Mundial, 1945, a Alemanha estava devastada. Né? Lembrando, a Alemanha nazista, né, Hitler. E depois do fim da Segunda Guerra, né, do suicídio do Hitler, da captura do Mussolini, né, da entrega do Japão, Estados Unidos e União Soviética, como eu já disse para vocês, saíram de alguma forma vitoriosos desse conflito. Né? Então vamos dar uma olhada no texto aqui, da página 10, que começa a bipolaridade dividida nas nações. Né? No período da Guerra Fria, disputa entre capitalistas e socialistas, associada à influência norte-americana e soviética, levou à fragmentação de várias nações. Essas divisões causaram confusões e transtornos para a população, visto que até famílias foram divididas. Essas divisões aconteceram na Alemanha, Coreia, China, Vietnã e Iêmen. No caso da Alemanha, especificamente, pessoal, que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Potsdam de 1949 selou a divisão em dois países. A Alemanha Ocidental, de capitalista, com influência dos Estados Unidos, Reino Unido e França, mas principalmente dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, socialista, com influência da União Soviética. Então, a Alemanha, ela foi dividida, né, como a gente observa aqui no mapa, abaixo, divisão da Alemanha, entre a República Federal da Alemanha, capitalista, e a República Democrática da Alemanha, socialista. Né? Uma Alemanha Oriental, né, socialista, com apoio da União Soviética, e a Alemanha Ocidental, capitalista, com apoio dos Estados Unidos. Né? Essa divisão da Alemanha, ela vigorou até o ano de 1990. Por várias questões, assim, né? Tipo, a União Soviética, ela detinha uma forte influência no lado oriental, assim como os Estados Unidos, né? E uma coisa que simboliza o fim dessa divisão, para vocês terem uma ideia, foi construído em Berlim um muro, né, que dividia os dois lados, dividia o lado socialista do lado capitalista. E esse muro foi derrubado em forma de protesto, né, de forma bem simbólica. Em 1989 aconteceu a queda do Muro de Berlim, que a gente observa nas imagens na internet, é muito fácil de encontrar. Né? Aqui tem uma imagem da Isto É, que representa esse acontecimento em 89, né? Então, de um lado, os soldados aqui do lado oriental, com as pessoas do lado ocidental aqui, jornalistas. Então, é um fato bastante importante no mundo no final da década de 80. Para um ano depois, né, a Alemanha ser unificada novamente e vir a ser um só país. Né? Isso acontece também por causa da crise do bloco soviético. Né? A União Soviética já não tinha tanto controle sobre o seu país, quem dirá sobre a Alemanha. Né? Então, como se deu essa crise do bloco soviético? Né? A União Soviética, ela teve o seu auge na década de 50, década de 60, né? Principalmente no governo Stalin. Foi quando a União Soviética deixou, principalmente a Rússia, né, que era a principal república da União Soviética, ela era um país praticamente semi-feudal no começo do século XX, para 50 anos depois estar colocando satélites em órbita, tá participando da corrida armamentista espacial, né, por aí vai. Só que esse modelo socialista de controle total da economia, falta de liberdades políticas, levou o país a sucessivas crises. Né? Até que o último líder soviético, esse senhor que aparece aí na página 11, o Mikhail Gorbachev, ele tenta fazer duas reformas, né, para tentar minimizar essa crise no bloco soviético. Né? A primeira reforma, que era a perestroika, que se tratava de uma reforma econômica do país, né, tentando trazer empresas estrangeiras, tentando diversificar a economia da União Soviética. E a outra reforma, a Glasnost, que seria uma abertura democrática, permitindo maior liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Né?
Então, o Gorbachev, ele tentou de alguma forma abrir um pouco tanto a economia quanto as questões políticas da União Soviética, né? Só que essas reformas tiveram uma certa insatisfação, principalmente dentro dos núcleos que apoiavam mais a União Soviética, né? O Partido Comunista, tentaram dar um golpe, né? E alguns países que faziam parte da União Soviética também foram declarando sua independência. Da mesma forma que a Alemanha, simbolicamente, vai lá e derruba o muro e se reunifica novamente, alguns países do leste europeu, que era uma área de influência soviética, também se mobilizou de forma bem forte em virtude dessa insatisfação contra a centralidade soviética. Como é citado no texto, é o caso da Polônia, né, da Tchecoslováquia, da Hungria, da Romênia. Daí, e com o fim do governo socialista na Alemanha Oriental, que foi realmente simbolizado pela queda do Muro de Berlim, isso de alguma forma representou também o fim de uma era, né? O fim dessa era bipolar, né? Até que no início da década de 90, essa crise toda no bloco, toda lá no leste europeu, ela foi se agravando até que as 15 repúblicas soviéticas decretaram sua independência. Então aí no último parágrafo, no primeiro parágrafo da página 12, né, tá aí, ó, no início da década de 90, a crise se agravou na própria União Soviética, que era formada por 15 repúblicas, com diferentes características étnicas e religiosas, né? Então a gente fala bastante da Rússia, mas a gente tem que falar que da União Soviética, fazer a parte além da Rússia, países como Cazaquistão, Uzbequistão, que tem uma outra cultura, uma outra questão religiosa, uma outra questão étnica, bem diferente da Rússia, né? E isso, até um ponto, quando a União Soviética ainda tinha um controle forte, eles conseguiam unificar todos, mas a partir do momento que foi tendo essas sucessivas crises econômicas, essas repúblicas foram se dividindo e em virtude dessa insatisfação que a população tinha do período soviético, achando que com o fim da União Soviética melhorariam principalmente as questões econômicas. Daí a crise se aprofundou e em 1991 a União Soviética chega ao fim. Então é o fim de uma era, o fim da era bipolar, né? A União Soviética chega ao fim e se fragmenta em 15 novos países independentes, né? A Rússia, Ucrânia, Belarus, Moldávia, Lituânia, Estônia, Letônia, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomênia, Tadiquistão e Quirguízia. Esses 15 países faziam parte da União Soviética e declaram sua independência, né? Aí em 1991, com o Gorbachev em cadeia nacional e decretando o fim desse grande país, né? Dessa grande república que dominou boa parte da política econômica e militar, né, do mundo no século XX, fazendo um contraponto bem forte aos Estados Unidos, ok? Então é isso, galera. A União Soviética, ela nasce com a Revolução Russa em 17, se forma em 1922, né? Tem o seu auge na década de 50, década de 40, com a corrida espacial, né? E chega ao seu fim em 1991, decretando independente as suas repúblicas, ok? Então, basicamente, isso é o resumo do resumo do resumo desse período soviético, né? Tem muita coisa que a gente pode ver, filmes, documentários, textos. Se vocês quiserem se interessarem, podem até pedir dicas aí que são bem legais sobre esse período soviético, né? Tem até um filme que eu recomendo, chamado Deus Lenin, que fala desse período na Alemanha Oriental, como que era a população, a juventude principalmente, né? Como que era o sistema socialista. Eu recomendo bastante. Se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, chama Deus Lenin, é um filme bem legal, ok? Então é isso, nono ano. A gente finaliza por aqui e eu vou deixar essas últimas questões para vocês responderem. A 8, 9, 10 e 11. A 8 é um caça-palavras, para vocês encontrarem as palavras que estão sendo solicitadas aí. A 9, a relação do Muro de Berlim com a decadência do socialismo real, decadência da União Soviética, vocês vão falar sobre. A 10, vocês vão mencionar 5 países que resultaram da fragmentação do território da União Soviética. Bem fácil, eu citei 15 aí no texto. E 11, vocês vão escrever um pequeno texto usando corretamente os termos Mikhail Gorbachev, perestroika, glasnost, queda do Muro de Berlim, fragmentação política. Então,
Esse jogo de palavras aí vocês vão colocar no texto de vocês, baseado nos textos e na aula de hoje. Ok, nono ano? Ficamos por aqui e até a próxima.